Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de junho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, você quer uma boa notícia para o seu fim de semana? Eu vou lhe dar. A defesa do Jair está dizendo que o ritmo alucinante do Alexandre de Moraes vai sentenciar o cliente deles em agosto. E, na verdade, eu acho muito provável, eu acho que eles têm razão. Pela primeira vez, eu acho que eu concordo com essa gente. O ritmo é muito forte. A semana que vem vai ver concluído o interrogatório dos réus do Núcleo 1. Núcleo 1, sentenciado em agosto, é mais do que provável. Bolsonaro vai passar o fim de semana no Palácio dos Bandeirantes, fazendo um intensivão aí, treinando, media training, para desempenhar no julgamento na semana que vem. E, na verdade, o fato é que não tem o que ele desempenhar. Ele precisaria fazer um curso de mágica ou de desaparecimento nesse fim de semana. Mas o fato é que, com a sentença no mês de agosto, até os recursos, é provável que a ordem de prisão dele seja emitida lá para o fim de setembro. E essa é uma das razões pelas quais não houve nenhuma medida cautelar até agora, porque, convenhamos, ele está quietinho, aí deve estar sendo monitorado. E o caso da Zambelli é outra coisa, viu, gente? Na verdade, eu acho que o caso da Zambelli foi realmente um cochilo das autoridades. É que a Zambelli é uma figura irrelevante, né? O foco está todo na trama golpista. A Zambelli é uma idiota. A verdade é essa. A Zambelli não participou da trama golpista. Ela tentava agradar o Bolsonaro, nem o Bolsonaro quer saber dela, e, na verdade, não estavam ligando muito para ela. É a mesma coisa que o Fernando Collor, que eu digo para vocês. Ah, mas vai fazer como o Jair, igual fizeram com o Fernando Collor? Não é nada disso, minha amiga, meu amigo, não é nada disso. O Collor está morto. O Collor é um zumbi. O cara está com Alzheimer, ele está fora da política, não tem relevância. O problema do Brasil é o Jair Bolsonaro, porque ele tem um séquito, ele tem um exército de psicopatas que o seguem e que estão entranhados em todos os setores da sociedade, e essa gente é muito perigosa. A questão é essa. O Collor oferece perigo? Não. A Carla Zambelli oferece perigo? Não. É gente irrelevante, são imbecis. Um é doido, decrépito, que é o Collor, né? O sujeito dizia-se muito lá para os idos de 91, 92, ali, que ele era cocainômano, né, que ele abusava das drogas, e falou-se muito isso, e alguns dizem aí que essa é uma das razões pelas quais ele hoje está malucão lá, está com Alzheimer, várias coisas. Então, minha amiga, meu amigo, o que vai acontecer agora é o fim da trama golpista, pelo menos os primeiros capítulos. E aí, no decorrer deste ano, do ano que vem, nós vamos ver qual vai ser a movimentação do bolsonarismo, da extrema-direita, sem o Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro vai sair de circulação.
Como é que vai sobreviver a extrema-direita sem o Jair Bolsonaro? Vai ser melhor? Vai ser pior? Aí já é outra conversa. Ano que vem tem uma guerra no Brasil. Uma guerra contra o neonazismo, que aqui no Brasil passou a se chamar bolsonarismo. São, na verdade, neonazistas, é gente muito perigosa, e tirar o Jair do caminho é só o primeiro passo para evitar que o Brasil caia nas garras desse bando de psicopatas e de nazistas que ameaça o nosso país. Senhoras e senhores, vamos assistir então as matérias que eu separei para nós estudarmos. Governador, durante essas conversas, especificamente em novembro e dezembro, né, principalmente nas últimas de 15 de dezembro, o presidente fez algum comentário em relação ao governo que ia assumir, ao governo do presidente Lula, do PT? Ele fez algum comentário nesse sentido com o senhor? O único comentário é de lamentar e a preocupação, né, de que a coisa desandasse. Foi um período de 19 a 22 de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos 5 graves crises, né, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, a guerra da Ucrânia, e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível. Um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo, e a preocupação sempre é que a coisa desandasse, que houvesse uma interrupção no curso de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país. Conversamos muito sobre a montagem do secretariado aqui em São Paulo. Eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência. Então, a gente sempre conversava sobre isso, basicamente, e as conversas sempre, o presidente sempre teve comigo, né, no sentido de orientar, no sentido da amizade, da consideração que ele sempre teve com a minha pessoa, no sentido de eu acertar. Estou muito preocupado de eu acertar também, de fazer a coisa correta, procurando transmitir a experiência dele, né, o que ele acertou, o que ele errou, e passando para mim essa experiência, para que eu também pudesse tomar ali as melhores decisões. Uma preocupação, óbvio, com o futuro, que é uma preocupação que eu acho que todos nós tínhamos. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado nesta quinta-feira pela Polícia Federal em Brasília. O líder de extrema-direita depôs em uma investigação contra o filho Eduardo Bolsonaro, a quem confirmou que transferiu dinheiro. Em fevereiro, o deputado federal licenciado se mudou para Washington sob a alegação de que a justiça brasileira tentaria proibi-lo de sair do país. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, um de 4, outro de 1 ano de idade. Ele está lá fora, não quero que ele passe por dificuldades. Eduardo entrou na mira da justiça por supostas articulações para conseguir sanções do governo americano contra autoridades judiciais brasileiras, a quem acusa de perseguir o pai. Sobre o interrogatório na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal, onde está sendo julgado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros, o ex-presidente disse: Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Excelente, estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu. O senhor vai responder esse pergunta? Sem problema nenhum. E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar o depoimento dele à Polícia Federal, marcado para essa quinta-feira. Pois é, o Bolsonaro acha que vai ser lindo, maravilhoso esse depoimento, mas ele tentou adiar e o Moraes não deixou, não é? Bom, antes de prosseguir, vamos entender aqui. A Polícia Federal não localizou o Eduardo Bolsonaro para notificá-lo sobre a abertura do inquérito. Segundo a corporação, ele não respondeu a contatos via e-mail ou contatos telefônicos. As mensagens, no entanto, foram recebidas, mas ele era surpresa de ninguém, né? Era óbvio que o Eduardo Bolsonaro não iria responder a nada. Isso já tinha dito no dia em que saiu a notícia da abertura do inquérito contra ele, né? E que o Alexandre de Moraes deu a ele a opção de depor por escrito, e ele evidentemente não vai depor, e o que vai acontecer é que ele não vai se manifestar, vai ser condenado à revelia. Enquanto ele ficar nos Estados Unidos, tudo bem. Se algum dia ele quiser voltar para o Brasil, vai ter uma condenação para ele aí,
e provavelmente ele vai ser julgado também por ter fugido e estar obstruindo a justiça. Quer dizer, ele vai arrumar problema para o resto da vida. Vai acabar fritando hambúrguer nos Estados Unidos quando acabar a grana que o pai dele vai ter que pagar muita grana para advogado. Apesar que eles devem ter muito dinheiro em paraíso fiscal, mas os bens vão ser bloqueados, né? Aquilo que é legal, que está no branco, vai ser bloqueado. Bom, o Moraes rejeitou o pedido do Bolsonaro para suspender o processo sobre a tentativa de golpe, como você viu, isso porque ele acha maravilhoso ser julgado, né, ser interrogado. E aí, o caso, o formato do julgamento, eu já falei sobre isso hoje pela manhã, mas eu vou falar de novo. O Bolsonaro e o Moraes vão ficar frente a frente e serão interrogados outros 7 réus, né, o Mauro Cid, o Alexandre Ramagem, o Braga Neto, o Anderson Torres, o Almir Garnier, o almirante, picareta lá, que aceitou dar o golpe, e o Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes vão ficar frente a frente a partir das 14 horas de segunda-feira agora, dia 9, quando a primeira turma do STF inicia a fase de interrogatório dos réus da trama golpista. Além de Bolsonaro, vão ser interrogados outros 7 réus, como o delator, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o deputado e ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, o Braga Neto, o Almir Garnier, Edson Torres, etc. Os réus vão ficar sentados lado a lado, separados em ordem alfabética, cada um em uma mesa distante cerca de 20 centímetros uma da outra, junto do advogado. Será, portanto, a primeira vez que Bolsonaro e o delator, Mauro Cid, vão se encontrar frente a frente desde 2022 até hoje. Eles vão se sentar um do lado do outro em um primeiro encontro, depois que Cid virou colaborador da Justiça. O Braga Neto vai ser o único que participa por videoconferência porque está preso. E o ministro Moraes pediu qualquer conversa entre os réus, inclusive nos intervalos. O interrogatório vai ocorrer também em ordem alfabética. Só o relator, o Alexandre Moraes, vai poder fazer perguntas, como juiz instrutor, e também o PGR, Paulo Gonet, por ser o autor da denúncia. Depois falam os advogados dos réus, também em ordem alfabética. Hoje, sexta-feira, em evento do PL Mulher, Bolsonaro disse que não vai ao STF para lacrar, e como você viu aí, ele pediu que os apoiadores assistam e tal, e a defesa de Bolsonaro pediu adiamento e o Moraes negou. No fim de semana, o Bolsonaro vai ficar no Palácio dos Bandeirantes fazendo treinamento, não é? O Bolsonaro vai passar o fim de semana em São Paulo e sua agenda será basicamente de reuniões preparatórias para seu depoimento no STF. É o que eles chamam de media training. Então, eles vão simular perguntas dos juízes, né, do Moraes, dos outros membros da primeira turma, ao Bolsonaro, perguntas também do PGR, que é o promotor nesse caso, e o Bolsonaro vai treinar as respostas que vai dar. O Bolsonaro diz que não vai lacrar no STF, ele não vai lacrar, porque se ele lacrar, ele vai ser preso ali mesmo, né? Não tem como lacrar num julgamento, o juiz manda, qualquer juiz do mundo manda te prender se você tentar lacrar. O fato é que a defesa do Bolsonaro está reclamando que o ritmo é muito rápido e que desse jeito, em agosto, ele vai ser sentenciado. E é isso mesmo, né? Volume de provas, eles dizem que tem muita prova, veja só, os advogados estão reclamando que tem muita prova contra o Bolsonaro. Bom, o julgamento vai consistir nisso aqui. Foram as testemunhas, em pouco mais de uma semana, foram ouvidas 52 testemunhas, muito rápido. O início do interrogatório está marcado para segunda-feira, serão 8 réus. Terminado isso, que deve terminar até o fim da semana que vem, né, até sexta-feira, eu não acho que chega até sexta-feira, né? Eu acho que 2, 3 dias no máximo, se chegar a isso. Um dia só eu acho que não chega, mas uns 3 dias no máximo. Então lá para quarta-feira provavelmente está terminado isso, vamos ver, né? Seja como for, apesar que tem os advogados para falar tal, mas eu acho ainda assim que vai ser o dia inteiro a sessão, né?
Aí vão ver, os advogados das defesas vão propor ao Alexandre de Moraes diligências. E o Alexandre de Moraes já avisou que essas diligência é o seguinte: olha, apure isso, apure aquilo outro, para fazer esses pedidos para os réus. O Alexandre de Moraes já avisou que, se for procrastinação, que é uma palavra complicada, mas quer dizer empurrar com a barriga, se for para empurrar com a barriga, para atrasar o julgamento, ele não vai autorizar. Aí, então, terminou o interrogatório, vai ter as alegações finais. Então, eles vão ter um prazo de 15 dias, a defesa e a acusação, para fazer as alegações finais. Os réus falam por último. Essa é uma prerrogativa dos réus, de sempre ter a última palavra no julgamento. A acusação vai apresentar as alegações finais primeiro, e os réus vão apresentar por último. Então, mais 15 dias. Então, dentro do mês de junho, a fase da instrução penal já está terminada, e aí vai ser decidido o mérito. Depois das alegações finais, eles podem pedir mais alguma diligência, se o Moraes antecipar. Mas, se tudo correr como está previsto, o julgamento não vai ser em julho, vai ficar congelado em julho, porque são férias forenses, e aí em agosto os ministros vão votar o mérito, ou seja, se eles são culpados ou inocentes, quem é culpado, quem é inocente, e vão aplicar a dosimetria, que é a estipulação das penas de cada réu. Né? Então aí vai dizer o Bolsonaro, vai ter 5 anos daquilo, 10 anos daquilo, 3 anos daquilo, 4 anos daquilo, e vai somar as penas de cada crime, né, de cada réu. E aí acabou a novela. Estamos nos últimos capítulos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.